E agora, né, vamos falar de café de exportação. E é uma dúvida muito constante, Furlan. Até vezes o pessoal fala assim: ô Gustavo, uma hora pede para o Furlan explicar um pouquinho como é que funciona a exportação, que às vezes a gente que está muito dentro da porteira, a gente não entende como é que a coisa funciona, às vezes vem muita informação errada para a gente não entende, né? Né, Juninho? Como é que você sabe como é que funciona a exportação de café? Não sei, viu? Vou aprender agora com o Furlan Então, aqui. é uma coisa assim que para vocês que estão no dia a dia vivenciando isso, é muito simples. Mas dá uma orientação, explica para nós como é que funciona essa questão, esses processos, né? O que é difícil, o que é fácil dentro dessa exportação de café. Pertinente a pergunta, porque na hora que a gente conhecer todo o processo, fica mais fácil da gente entender, inclusive até a própria participação de cada um dentro de todo o processo, né? Dentro de toda a cadeia. Eu diria que mais de 90% da exportação brasileira ela é feita vendido bem antecipado, com promessas, né, com acordos de embarques mensais nos próximos 6 meses, 8 meses. As empresas lá fora, principalmente grandes indústrias de torrefação, elas compram um calendário de café. E se hoje a gente não consegue acertar o que vai ser o preço de café amanhã, como é que nós vamos saber como é que o preço que vai estar daqui a 3 meses, 4 meses? Então, a maioria das compras são feitas por um preço que nós vamos garantir a equivalência na Bolsa de Nova York. Por quê? Se estabeleceu a qualidade que cada um quer comprar, né? Vamos dizer, nós já temos alguns padrões conhecidos internacionalmente. Isso, raramente eu vou pegar um chapéu Panamá com fita preta, não. Eu vou vender chapéu Panamá e a pessoa vai entregar nesse modelo. Os cafés, basicamente, também, eles são principalmente na qualidade e peneira. Nós temos os Fine Cups, que são os cafés finos de bebida sem acidente nenhum, o Good Cup, que é um café convencional, e os cafés com acidente de bebida. Nós temos também a peneira graúda e a peneira miúda. E é interessante comentar assim, por que se separa o graúdo do miúdo? Porque o graúdo ele vai torrar e vender inteiro. Então ele precisa daquele grão bonito, que vai vender na embalagem inteira sem moer. Por então isso ele precisa... a competição de peneira alta e tudo mais. Então, vem a sequência disso. Não é? Esse café é o café para máquina de expresso e tudo mais. Então esse grão ele precisa ser grande, viçoso, por isso que pega a peneira 17 e 18. A gente chama 17 acima, né? Algumas empresas já torram o 16, 17 e 18, ou 16 acima. Então esse vai ser destinado a vender ele torrado, porém em grão inteiro. O miúdo, que é o peneira 13, 14, 15 e o 16, ele vai acabar sendo processado por completo. Ele vai torrar, moer, ninguém vai saber o tamanho do grão, porque ele já está moído dentro da embalagem, ou vai para a indústria para outro tipo, que vai colocar em cápsulas e tudo mais. Então, nós separamos já as qualidades pela peneira. Isso diferencia em preço. E é por isso que quando você tem um café, que originalmente nosso aqui na região sul de Minas, nós temos em média 30% de peneira 17, 18, nas bicas originárias da fazenda, né? Elas têm geralmente 30%. Aí você pega um café que é irrigado, ele já dá uns 40, 40 e poucos por cento. Se você faz um cereja descascado, já chega a dar mais do que 50% de peneira. Como os preços são diferentes, e o 17 e 18, vamos chamar de graúdo e o miúdo, né? O graúdo se vende por um preço melhor, quanto mais peneira tiver no teu café, mais o exportador ou cooperativa pode pagar no teu café. Por isso que é importante a gente ter uma boa peneira no café de uma forma original. A diferença hoje é muito grande? Vamos chegar lá. Tá. Né? Como é que são feitas as vendas a longo prazo? Estabelecido qual qualidade aquele importador quer, e logicamente que a gente fala assim, mas se o meu café é amarelo, o outro é branco, na realidade todo mundo vai fazer um blend, né, que é uma mistura de todos esses cafés, e esses cafés vão atender a essas determinadas qualidades já estabelecidas. Então, o exportador ele vai comprar Varginha, ele vai comprar em Três Pontas, ele vai comprar em Guaxupé, ele vai comprar em Manhuaçu, ele vai comprar no Cerrado, lá em Patrocínio, mas cafés que vão atender essa determinada qualidade. Na hora de vender, o que negocia é a diferença em centavos contra Nova York. E é essa negociação que vai ser feita.
Então, por exemplo, uma indústria, você chega a uma Starbucks, você chega a uma Dunkin' Donuts, você chega a Folger, você chega a Lavazza na Itália, a Tibo alemã, qualquer dessas grandes indústrias, quando ela vem comprar, o que ela vai negociar com o exportador ou com a cooperativa é o diferencial. Então, café brasileiro sempre nós vendemos abaixo do preço de Nova York, numa condição normal de mercado, né? Então, sei lá, um café, uma bica corrida, ela vai destinar o graúdo e o miúdo, mas vamos falar, o miúdo, vamos partir de um miúdo de qualidade boa. Nós temos o boa e tem a fina, né? Tem o good cap e o fine cap. Vai vender por 20 centavos abaixo de Nova York. Se for fine cap, vai vender por 15 abaixo de Nova York. Eu estou dizendo 15 centavos abaixo de Nova York. Certo. A venda foi feita para eu embarcar nos próximos meses. Então vamos pegar, em agosto eu vou estar embarcando esse café que eu vendi agora. Certo. Tá? Como é que o exportador vai chegar ao preço do dia? Próximo ao embarque dele, ele vai calcular Nova York menos aqueles 20 centavos que eu vendi, representa um número, eu transformando em dólar por saco no preço em real que está hoje aqui, ele consegue liquidar X na exportação. E esse preço, Gustavo, é bacana porque ele está ancorado ao preço de Nova York. Cada dia que ele fizer uma conta dá um preço diferente. Certo. Não é? Porque se você tem uma alta, o preço dele é ancorado na bolsa, o preço vai subir. Na queda, o preço vai cair. Por isso que, quando a gente vai negociar café, o exportador vai na planilha dele e fala, teu café tem 15% de quebra, 30% de peneira. A planilha já calculou tudo, porque ela já está linkada com a bolsa e o dólar, né, o câmbio, ele já sabe fazer a conta, faz o teu preço. Meu bolsa caiu um pouquinho, já não consigo te pagar isso. Ou bolsa subiu um pouquinho, já consigo mais 5, mais 10 reais. Essa dinâmica, ela é feita com 90% das exportações brasileiras. São raros os negócios que são feitos, olha, eu te pago $500 nesse saco de café. Principalmente se o embarque for mais prolongado. Então, Gustavo, essa toda dinâmica de evolução de preço, até a gente usa como exemplo assim, você está tentando negociar um café, isso é muito comum acontecer. Eu quero 2.500, 2.600, 2.700 no café. O exportador fala, hoje eu não posso pagar. Aí amanhã a bolsa dá um tiro grande, ele paga R$50 a mais do que ele podia pagar, porque a conta dele favoreceu isso. Né? Lembrando que nós temos duas variações, é a Bolsa de Nova York junto com o dólar. Certo. Não é? Às vezes tem as duas variações, porque elas fazem parte da conta. Eu vou pegar Nova York, com o meu diferencial, chego no preço da venda, transformo em dólar por saco, transformado pelo câmbio, eu sei quantos em reais eu vou conseguir, né, na liquidação dessa exportação. Logicamente que a conta não é tão simples assim. Ainda está envolvido que no comprar o teu café, como exemplo, pega um café seu depositado na cooperativa. O exportador que comprar, ele vai ter que retirar esse teu café, vai ter que levar para um armazém gerais, ele vai ter que processar esse café, ele vai ter que separar em peneira, ele vai ter que botar ou em sagaria nova ou estufar um container para mandar para Santos. Quer dizer, tudo isso gera custo. Não é? O subproduto que vai sair do teu café, ele vai vender para a indústria, então não é no preço de exportação. Então, toda essa matemática vai chegar no preço que ele pode te pagar. Hoje eu posso pagar, amanhã eu não posso pagar esse preço, porque os números mudaram. Então, essa dinâmica faz os preços flutuarem, logicamente que é uma visão muito instantânea. Você está vendo bolsa subir, você sabe que o preço vai subir. Não é? Porque as oscilações de dólar não são tão altas quanto as oscilações de bolsa. Mas às vezes nós temos o braço da balança ao contrário, né? Nós temos bolsa subindo, dólar caindo ou ao contrário. Mas tudo isso é uma dinâmica que a gente vai, ao longo do tempo, se familiarizando. Esse diferencial que eu estou falando dos cafés brasileiros, ele também é mercadológico, não é pré-estabelecido. Tem qualidade que se vende por um diferencial melhor. Um graúdo de um miúdo vende diferença. Às vezes um cereja descascado se vende mais próximo da Bolsa de Nova York. Isso tudo é mercadológico. Por exemplo, né, uma peneira 1718, o café graúdo de um café de bebida fina, que geralmente se vendia a 12 abaixo de Nova York, 10 centavos abaixo de Nova York, com esse final de safra nosso, né, de 24 para agora,
que houve uma escassez de peneira exatamente pelo crescimento do grão, houve uma valorização da peneira 17, 18 fina, que chegaram a negociar acho que até a 40 centavos acima de Nova York. Mas isso é uma questão mercadológica, né? Faltou o produto, houve, logicamente, essa corrida do ouro e acabaram, para ter o café, pagaram um pouco melhor do café. Mas é interessante essa dinâmica de diferenciais, que isso que faz com que a gente tenha liquidez todo dia. Você nunca saiu para vender café e falar assim, hoje não tem comprador. Sim. Às vezes pode não ter comprador no preço que você quer, mas se você for vender no preço que querem pagar, comprador dia, tem. A liquidez ela é certa. Eu, pelo menos em 44 anos, eu nunca ouvi falar assim, vendo café a qualquer preço e não tem quem compre. Não é assim. Né? Nós temos essa liquidez. E, logicamente, que o exportador é o que bota a cara a tapa. Ele sai na frente para vender, para garantir, porque nós temos outros países concorrentes. Se você fizer aqui o seu doce para não vender, o outro vai lá e vende na frente, acaba ocupando, ganhando esse market share, né? essa fatia de mercado que nós vamos perder por não vender. E o exportador, ele tem a sua própria agressividade, porque faz parte do negócio. E aí o que acontece? Mais próximo do embarque, lembrando que nós temos uma diferença entre o dia que ele compra o café seu na cooperativa até o dia que ele bota no navio lá, tem determinados compradores que gastam 90 dias por esse processo. Certo. Não é uma coisa instantânea. Inclusive falei nos programas anteriores, aquele boom que nós tivemos outubro, novembro, quando o mercado começou a chegar a 1.500, 1.800, 2.000, que todo mundo vendeu, aquilo alimentou compra de café que nós embarcamos em janeiro e fevereiro. Ninguém comprou café agora no começo do mês de fevereiro e embarcou. Tudo bem, pode acontecer, mas o volume é muito pequeno. O volume maior, realmente, ele vem um delay aí entre 60 e 90 dias. E os negócios estão acontecendo. Já tem negociações de safra nova. Por quê? Porque eles já estão comprando para o início do segundo semestre de 2025. E essas vendas acontecem normalmente. E todo esse café, né, quando sai da fazenda, né, ele vai passar por esse processo de separação de peneira, né? Vai passar por uma decimétrica aí, todo café. A não ser que o produtor consiga o mesmo padrão. Raramente vem pronto de fazenda, Gustavo. Por quê? O nosso maquinário dentro da propriedade, ele faz um benefício. Isso. É o que a gente chama lá máquina de beneficiar café. Sim. Nos armazéns, nas cooperativas, é uma máquina de rebenefício, que ele vai fazer o serviço novamente. Então, como a gente considera que você vai separar em peneira, então você já vai ter que botar no maquinário para separar em peneira. Uma mesa decimétrica na fazenda, será que compensa? Mas às vezes perguntam para a gente, será que é vantagem ter essa mesa? Aí é uma questão de custo-benefício, Gustavo, e é fácil fazer essa conta. Certo. Se você vender o seu café 100% num preço, e aí você vai calcular, o próprio mercado vai te dar essa informação, né? Porque um café com 30 de quebra é um preço, 25 de quebra já é um preço um pouquinho melhor, 20% de quebra. Quebra que eu falo, gente, é quebra ou catação, que é aquela conta que a gente faz catando todos os defeitos, né, que vão ser a parte não exportável. Então você tem a exportação e a catação do café ou a quebra do café. Essa quebra você vai vender para uma indústria, você vai vender mais barato. Então não adianta nada eu numa conta maluca aqui, eu vou vender 100 sacas de café, ao ponto que se eu botar numa máquina para melhorar uma densimétrica, eu vou tirar 80 sacos melhor, mas vou ficar com 20 sacos de subproduto. Isso aqui eu vou ter que vender o preço de escolha, que vou vender por X o quilo do aproveitamento. E vou ganhar 10, 20, 30 reais só no café que está aqui. Então, na conta, você vai ver que não vale a pena. Na conta que está valorizado, valoriza muito, mas tem que lembrar que tem você vai ter o subproduto, tem o subproduto, o café mais baixo, o café verde, o café quebrado, o café que vai estar... A casquinha, o brocadinho. E às vezes misturando tudo, acaba ficando não compensando, né? Tem que fazer essa conta. Exatamente. Então, e essa conta é fácil de fazer, né? Você faz numa média que você não pode somar os dois e dividir, porque cada um tem a sua proporção. Mas uma conta simples que a gente faz é assim, 80 sacos vezes o preço que você vai vender, 20 sacos pelo preço que você acha que vai vender de escolha, soma e divide por 100. E aí você tem o preço, falar, se eu conseguir essa média, está melhor do que o preço que eu venderia da forma original, não, tá, nós estamos trocando cebola, então não adianta. Na maioria das vezes dá menor. Porque geralmente quem compra às vezes paga num preço melhor. Logicamente que, pessoal, aí entra a assessoria de comercialização, porque nós temos uma infinidade de compradores.
E o nosso papel na corretagem, na assessoria de negócio, é exatamente levar o melhor negócio. Já aconteceu da gente sugerir do comprador fazer. Quando nós tivemos, quando fazer o rebenefício do café e separar. Já aquele ano que nós tivemos, 2013, que nós tivemos uma peneira muito miúda, valia a pena a gente maquinar o café, porque na forma original a venda era pior. Certo. Mas isso é raro que precisa. Vai de ano para ano, vai de momento para momento, né? De lote para lote. Exatamente. Esse ano que o café para a indústria empurrou a arábica para cima na falta do Conilon, né? Então a conta também acabou ficando desfavorável a gente fazer qualquer tipo de coisa assim. Mas são linhas de raciocínio, Gustavo, que é interessante todo mundo fazer. Sim, sim. Então, para você ver, o exportador ele vai comprar o café pulverizado em cada ponto de venda, né? Que às vezes você tem cooperativa que vende um lote, um produtor que vende outro, um comerciante que vende, ele vai juntar tudo isso, vai montar uma pilha imensa, um blend aí de 10 mil sacas, 20 mil sacas de café, põe numa linha de produção e vai separar. O miúdo vai ser destinado a um determinado cliente, o graúdo vai ser determinado ao outro. E aí esses cafés vão ser embarcados separados. Então, o exportador também acaba tendo as 3 linhas de frente. Ele vai ter o graúdo pronto, o miúdo pronto e o subproduto. E esses lotes que o exportador tem, de quantos sacos que ele compra para poder exportar? Gustavo, isso aí não tem regra. Não, para dar um container? Não, um container. Lembrando que o container em sacaria são 320 sacos, mas hoje, dependendo da estrutura de quem recebe lá fora, a gente já carrega em bulk, que é aquele a granel, que cabe 360 sacos no peso. Certo. Tá? Então, para o ponto de vista de quem contrata um frete, ir lá fora, porque aí o recebedor depende de um tombador, que é diferente, né? Qualquer indústria hoje abre a porta do container e tira a sacaria e leva para qualquer lugar. Mas o problema de mão de obra lá fora também é grande. Você lembra que nós tivemos alguns países que determinaram que o homem não pode carregar mais do que 30 quilos. Japão, né? Japão, principalmente. E aí se estabeleceu que a saca de café tem que ir ensacada em 30 quilos. Mas as indústrias que hoje têm o equipamento que faz o tombamento do container para fazer a desova, para eles também é melhor o café a granel. Então, quando você fala qual é o mínimo, você tem que lembrar que pelo menos um container. Eu até te perguntei isso, porque nas fazendas, às vezes o produtor fica lá, lote 1, 3 sacos, lote 2, 5 sacos, lote 3, 10 sacos, aí vai aqueles lotinhos tudo picadinho ali, né? É mal saber que depois vai juntar tudo. Não, mas é interessante essa separação, Gustavo, e a gente trabalho café especial, né? A gente instrui, né, os nossos clientes que a melhor forma é mandar desligado para o armazém. E na hora da gente fazer... O que é desligado? Desligado, você quer mandar porque realmente assim... eu lembro até muito que a gente falava assim, aquele bom funcionário que para ajudar o patrão ele enchia o secador a cada meia hora de grãos vindo da máquina, né? Isso. Porque ele vai secando, vai diminuindo, só que vira uma salada de ponto de seca o café lá, que você acaba matando o café. Não é? Então você tem terreiros, pontos de terreiro, que ó, esse é daquele talhão que ficou um dia lá, veio para cá, esse aqui é de outra origem. Se ele vai mandar de 50 sacos, 80 sacos, 100 sacos para uma cooperativa, que mande dessa forma, porque desligado, depois você faz a opção que você quiser de vender misturado. Falando de 2 sacos, 5 sacos. Isso aí realmente isso aí é difícil. Nem cooperativa vai receber isso. Tem gente que gosta de fazer isso. Tem gente que gosta. Dá muito trabalho. Aí você vai ver a classificação, é quase tudo igual.